Irmãos e irmãs, boa noite. Como é que vocês estão? Bem? Numa escala de 0 a 10? 12? Que beleza! Vamos falar sobre caridade. Antes de começarmos, eu gostaria que vocês resgatassem aí nas memórias de vocês qual foi o último ato de caridade que você praticou hoje. Lembrou? Pode ser essa semana, então. Pelo rostinho de vocês, todos vocês praticaram algum ato de caridade hoje. Só que nós vamos falar da caridade essencial. Essa caridade que você praticou aí hoje ou no decorrer desta semana, com certeza ela estará inserida aqui em uma dessas formas de caridade que nós vamos estudar nesta noite. Coloquei essa imagem aí de repartindo o pão, mas nós sabemos que há várias formas de se praticar a caridade, não é mesmo? Então vamos estudar. Já fizemos isso. Nós falaremos nesta noite em forma de 3 grandes grupos. Primeiro, nós vamos tentar entender o que é essa caridade, como ela se desenvolveu no decorrer do tempo na nossa sociedade, mas não vou me demorar muito aí. E também nós falaremos sobre como é que a caridade pode ser estudada com profundidade e como nós podemos desenvolver isso de forma mecânica no nosso dia a dia, ao ponto de nos tornarmos pessoas caridosas organicamente. E o que seria o contrário de caridade? Será que a nossa sociedade está praticando a caridade ou ainda precisa aprender muito? Os irmãos já devem ter lido em algum lugar que em civilizações antigas, as bordas das lavouras eram deixadas para órfãos, viúvas e estrangeiros. Quem aqui é de origem rural, que nasceu em fazenda, ou viveu em fazenda, ou em chácara, em algum momento, sabe que sempre deixava aquela parte ali, ou perto da estrada, onde não se colhia. Então, quem passasse ali poderia colher aquela parte. Quem já viu isso? Em Goiás tem, né? As pessoas podem plantar, inclusive, as margens das rodovias. Aquilo ali é do governo. Você pode chegar e pode plantar ali e colher sem problema algum. Mas isso é uma tradição que existe há muito tempo. Lá em Levítico 19:19, ou seja, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, já há trechos a esse respeito. Então isso não era só uma lei social, não era só uma regra social, era algo visto como sagrado. Então as civilizações que seguiam então o judaísmo, né, e depois o cristianismo, colocaram isso como algo extremamente importante e que se transformava então em um tipo de caridade institucionalizada. Onde ninguém mexia. Ok. Quem é de origem rural também se lembra que quando se matava um novilho ou matava um porco gordo, levava um pedaço para o vizinho, sim ou não? E era tão bom, né? Não tinha geladeira, então levava um pouco para o vizinho. Quando o vizinho fazia a sua parte, você ganhava também, não era? Então você levava o pior pedaço, a carne do pescoço? Não, você levava um pedaço bom, não é? Qual que era a intenção? Praticar a caridade. Mas, ao mesmo tempo, lembrando que o vizinho, que você poderia ser o próximo, não é? Da próxima vez. Então, o vizinho da fazenda, ele não poderia entrar no seu pomar ou na sua horta a hora que quisesse e levasse lá os mantimentos. Mas, sempre que você visitava um compadre, uma comadre, sempre você levava alguma coisa, era ou não era? Então, tradicionalmente, a gente nunca chega, né, isso é protocolo, a gente nunca chega na casa de alguém de mãos vazias, sim ou não? Sim.
Se bem que hoje a gente vê umas coisas assim, ó, vou te convidar para um churrasco, aí você vai levar a carne, o suco, os descartáveis. Já viram isso? Que deselegância, não? Não, mas tudo bem, às vezes é uma parceria. Mas pelo menos da minha geração para trás, as minhas tias, sempre que existia um aniversário da tia, ó, cada um levava uma coisa, não era? E isso não era algo assim obrigatório. Era algo prazeroso. Você passava o dia preparando aquilo e levava. Olha, minha especialidade é essa, né? A minha, acho que é a única, é moqueca de pintado, que eu aprendi com a minha sogra, que é baiana. Então, quando era o aniversário da minha mãe, minhas irmãs já ficavam esperando que a Marisley levasse o quê? A moqueca de pintado. É o que eu sei fazer também, né? Aí elas são mais prendadas do que eu. Então, é um tipo de caridade, sim, mas é um tipo também de leveza nas relações humanas. Olha que beleza, né? E parece que isso está se perdendo com o tempo, sim ou não? Marcam num restaurante, aí vão lá, né? Aí é festa da lua, cada um paga a sua, amizade continua, né? Mas tem a festa do Romeu também, cada um paga o seu, todo mundo paga o meu, já ouviram isso? Então, ou então alguém paga para todos, mas a questão não é essa. A questão é que nas relações humanas... Vocês já tinham ouvido falar da festa da lua e do Romeu? Ouviram agora, não foi? Que coisa. Bom, e nas civilizações, é claro que pequenos gestos de gentileza que acontecem aí no cotidiano, eu chamo de gotas de caridade. Essas pequenas gotas no trânsito, no auxiliar alguém a atravessar a rua, né, no não sujar a rua. Pequenos gestos, às vezes, uma moeda no semáforo, eu sei que isso é questionável, não é? Mas eu costumo dizer que enquanto a pessoa está pedindo, ela não está fazendo outra coisa, não é verdade? Então, quem aqui anda sempre com algumas moedinhas no carro ou uns trocados no carro? Não é? Não é verdade? Sempre anda ali, alguma coisinha e tudo, né? Isso não é contar nenhuma vantagem. Isso é perceber que no meu caminho, da mesma forma que eu preciso de alguém, alguém pode precisar de mim. E sociologicamente, eu sei que às vezes não é adequado você ficar dando dinheiro no semáforo, mas é uma coisinha aqui, uma outra ali, a gente não está viciando ninguém, não é verdade? Então, esses pequenos gestos do dia a dia, né, de dar a vez para o outro, né, estar ali, um carro saindo da garagem, espere um pouco, a pessoa está saindo de casa, deixa a pessoa passar. Pequenos gestos, eles voltam depois como chuvas de bênçãos. Então, é nesse plantar aí, no seu dia a dia. E muitas vezes a vida urbana é muito cruel, né? Às vezes não dá realmente para você ser, no automático, essa pessoa caridosa. Vamos avançar. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele fala sobre a caridade que em alguns textos se confunde ali com o amor, aquele amor sublime, aquele amor ágape, né? Que é diferente do amor eros, que é aquele amor entre o amor sensual, né? Há vários tipos de amor, nós não vamos aprofundar nesse aspecto agora. Mas Paulo deixa ali um trecho interessante na segunda carta. A primeira vocês já conhecem, né? Até se tornou letra de música, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Seria como um sino, né? Então, esse é um tipo de amor, mas ele nos dá a dica para a caridade, quando ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E qual é o tipo de sentimento que eu preciso ter quando eu contribuo? Não com tristeza, ou por necessidade, né? Entenda interesse, porque Deus ama ao que dá com alegria. Alegria aonde? No coração, alegria de sentimento. A alegria em dar é um tema recorrente, indicando que a caridade não deve ser vista como uma obrigação pesada.
mas como uma expressão voluntária, alegre, do amor de Deus. Então, sempre que nós contribuímos de alguma forma, nós nos tornamos ferramentas de Deus, nos tornamos instrumentos de Deus para um mundo melhor. E Emmanuel tem um trecho no livro Vinha de Luz, que para mim é um texto fantástico sobre a caridade. Ele fala com maestria, né? Claro, linguagem de Emmanuel, né? Sempre, mas ele resgata João, quando Jesus diz assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Então ele converte caridade, né? João traz que a caridade maior e essencial é andar segundo os mandamentos do Cristo. Então vejamos o texto de Paulo. Na verdade, eu trouxe o texto de Emmanuel, eu diluí o texto de Emmanuel no decorrer daquilo que eu vou falar. Então aguardem aí. Posso aprofundar então? Está tudo bem aí? Ok, porque também existe a caridade de quem está falando. Porque às vezes o orador vai falando, derramando conteúdo, conhecimento, as mentes já não estão nem acompanhando mais. Então, está tudo bem? Vocês estão acompanhando? E vocês estão praticando aqui a caridade mais rara hoje em dia, que é a caridade de ouvir. A caridade de ouvir está ficando tão rara que às vezes você começa a falar uma coisa, a pessoa já está falando outra. Você já viram isso? Ouvir com paciência. A nossa caridade de ouvir está caindo por terra, que quando a gente ouve um áudio pelo celular, no 1, o que a gente faz? Põe no e-mail 2, sim ou não? Estamos sem paciência para ouvir. E conversando com na verdade, um casal, né? Eles estavam assim, um casal começando a discutir do meu lado. Olha só, um casal discutindo do meu lado. Claro que eu vou usar como laboratório, né? Falei, posso usar como laboratório? Pode. Aí me apresentei e tudo, e o casal sentado assim. Aí eu falei, vou fazer um teste com vocês. Eu vou colocar o cronômetro, 30 segundos para a fala de cada um. Pode ser? Pode. Eles ficaram me olhando assim, mas deu certo. 30 segundos para cada um. Aí, ele começou a falar, gastou os 30 segundos dele. Ela falou, gastou os 30 segundos dela. Só que na continuidade, quando ele voltou a falar os 30 segundos, ela deveria ter escutado, mas não. Ela ficou em silêncio, mas o corpo dela falava o tempo todo assim. Ou seja, ela estava se comunicando, só que não de maneira verbal, e sim não verbal. Mas quando eu faço isso, eu estou falando, só que de maneira não verbal, certo? Então, o gesto dela interrompia o raciocínio dele. Eu falei, não, você tem que ficar assim, escutando. O máximo que pode fazer é... Então, a dificuldade da comunicação ali estava que ela não tinha paciência para ouvi-lo. E ele não gastava os 30 dele, ele gastava uns 15, 20 no máximo. Então, eu fui modulando, até que eles conseguiram dialogar de forma verbal e não verbal, usando o cronômetro de 30 segundos. Então, falta às vezes... E o tema, nem vou falar qual era o tema aqui, gente, era um tema polêmico. Mas chegaram a uma conclusão. Então, às vezes, nós não temos a caridade de ouvir o outro em paz, em harmonia mental. O nosso corpo fala muito. Então, vou trazer para essa questão do corpo para que a gente possa entender como é que nós podemos fazer com que a caridade seja uma prática. Todos aqui sabem o que significa carboidrato. Carboidrato é aquilo que a gente come. Por exemplo, pão, bolo, biscoito, frutas têm carboidratos, enfim, aquilo que vai virar açúcar no nosso organismo. O nosso corpo, ele precisa de carboidratos, proteínas, lipídios, água, vitaminas e sais minerais. E a alma também precisa desses ingredientes.
E o que é que tem a ver carboidratos com caridade? Só um momento. Me acompanhe. Para nós obtermos energia, isso que eu estou usando aqui agora para falar com vocês, e vocês que estão aí despertos, eu preciso de energia. Para energia, eu preciso de ATP. Para ter ATP, eu preciso de glicose. Diga, glicose. Glicose. Então, vamos lá. Para ter glicose, eu tenho várias formas de obter glicose. Pode ser por meio da alimentação, algo que eu comi, a partir de carboidratos. Pode ser a partir da glicogenólise, que é quando eu quebro essa glicose que está lá, esse glicogênio que está armazenado no meu fígado, ou se não tiver, vai para os músculos. Eu posso fazer gliconeogênese, que é fazer glicose a partir de gordura armazenada do meu fígado, mas também do lactato e glicerol, enfim, é aquilo quando você fica de jejum, sabe quando você fica em jejum? Não está ingerindo carboidrato, o organismo vai precisar de energia. Então, o que ele vai fazer? Vai atrás de gordura, de proteína. Ou eu posso usar também o ciclo de Cori, que é a reciclagem do lactato. Não vou aprofundar aqui, depois vocês estudem. Então, eu preciso de energia, meu cérebro precisa de glicose, precisa de energia. Então, se não dá de um jeito, dá de outro, certo? Até lá, tudo bem. Só que quando eu penso em caridade, eu preciso de substrato da mesma forma que o meu corpo precisa de energia. Então, se carboidratos são transformados em glicose, que entra nas células e é convertido em energia, ou ATP, por meio de processos como esses que eu falei, quando essa glicose não é utilizada, essa energia é armazenada no fígado e músculos. E em excesso vai virar o quê? Gordura, certo? Comeu pão demais, açúcar demais, carboidrato demais, vai virar gordura, ok? Até aí tudo bem? Glicose em excesso vira gordura. Bem, como é que essa glicose vira energia? Vou passar rapidamente por aqui. Então, ele passa por esses processos, olha. Carboidratos, glicose, glicose fosfato, glicólise, ácido pirúvico, ciclo de Krebs, bioquímica pura, cadeia respiratória, e aí vai então produzir energia, carboidrato e energia, gás carbônico e água. Ok? Ok. Onde que entra a caridade aí? Acontece que toda essa química, esse metabolismo é feito, NAD, FAD, até formar ATP, que é a bolinha de energia que a minha mitocôndria vai usar para a respiração celular, para me dar energia. De todas as organelas que estão dentro de uma célula, a produtora de energia é a mitocôndria. Mas o que isso tem a ver com o espírito, com a alma, com caridade? Acontece que para você fazer qualquer coisa, você precisa de energia. Acontece que se a sua autoestima estiver baixa, sua energia está baixa. E isso pode interferir no seu perispírito. E há vários estudos científicos que já comprovam a conexão entre mitocôndria, perispírito e depressão. Ansiedade, síndrome do pânico. André Luiz já tinha falado isso, não é novidade nenhuma. Para a ciência é novidade, para a medicina é novidade. Quando você conecta medicina e espiritualidade, enfermagem e espiritualidade, você encontra essas conexões. Tá, mas onde entra a caridade? Os irmãos percebem que para uma gota de açúcar se transformar em energia, ela precisa entrar pela boca, precisa passar pelo sistema digestório, precisa cair na corrente sanguínea, precisa entrar na célula e virar energia lá na mitocôndria. Ok? E a gente quer ser uma pessoa caridosa assim, ó, do nada, da noite para o dia. Não é fácil, não.
Nós não nos tornamos pessoas virtuosas da noite para o dia. É necessário que haja um processo, quase como um metabolismo. E muitas vezes nós agimos por obrigação, até nós conseguirmos mudar um hábito. Então, o conhecimento, o estudo, o ouvir, o pensar, o refletir, o ler bons livros, o entender a profundidade das virtudes, tudo isso precisa ser metabolizado. Então, a caridade, ela é o ATP da alma, é o saber em movimento, é colocar em prática aquilo que eu sei, mas que ainda não faz quem eu sou. O eu sei ainda está distante do eu sou. O eu sou só existe depois do eu sei e eu pratico. Faz sentido isso para vocês? A teoria, é o pensamento que virou gesto, a teoria que virou cuidado, a leitura que virou mão estendida. E então, agora que nós já entendemos um pouco da bioquímica da caridade, que ela precisa ser metabolizada, que precisa entrar, precisa ler, precisa estudar, precisa refletir, precisa pensar, precisa decidir ser uma pessoa caridosa, vamos ver quais são esses tipos de caridade? Eu costumo classificar entre caridade pessoal, interpessoal e coletiva. Uma delas nós praticamos. Vamos lá. Essa árvore aí, ela representa mais ou menos isso que eu estou dizendo, a caridade, nesses 3 níveis. A caridade pessoal, aquela que eu pratico comigo, para mim, por mim, porque eu preciso de cuidado. Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Não tem como amar o outro se eu não me amar. Não confunda isso com o egoísmo. Eu me cuido, eu me amo. Eu zelo da minha saúde, eu zelo dos meus pensamentos, eu zelo das minhas palavras, eu zelo do meu ambiente. E aí, entra na segunda caridade, que é a relação com o outro, que é quando Deus mais se manifesta na conexão com o outro. E se eu me cuido, se eu cuido da relação com o outro, e eu cuido do ambiente, do meio ambiente, do mundo, isso também é um tipo de caridade, de outra forma. Vamos lá. Então, vamos lá. A pessoal. Saúde mental, respeito aos próprios limites, saber dizer não, se perdoar, tudo isso é caridade. Evitar qualquer tipo de autolesão, evitar alimentos tóxicos, evitar se ferir, não se colocar em situação de perigo. E Jesus fazia isso. Ele seguia o protocolo. Estão lembrados quando ele foi e falou com João Batista que ele precisava ser batizado? Será que Jesus precisava ser batizado por João Batista? Jesus, o Cristo? Mas ele seguiu o protocolo, porque ele sabia que ele precisava daquele cuidado, daquele momento, daquele instante. E a caridade interpessoal, no lar, na convivência, com as pessoas. Eu coloco aqui como exemplo, quando a família está começando a se formar, né? Se casaram e aí nasce o primeiro filho, o puerpério, é no puerpério que a mulher e o homem conseguem ver como um pode ser caridoso com o outro. A mulher acabou de parir, está lá, não sabe se cuida dos pontos ou se cuida do filho. O pai precisa ser extremamente conhecedor de tudo e caridoso naquele momento. Precisa apoiar essa mulher, não estressá-la, né? Não pressioná-la, né, para acabar logo os 40 dias, para ter uma vida sexual. A caridade, ela se manifesta em todos os detalhes. E é em casa que a gente treina mais ainda essa caridade. Na fala respeitosa, no não deixar coisas espalhadas. A caridade maior que se pode fazer com uma mãe é não deixar coisas fora do lugar. Né? A responsabilidade amorosa, a escuta, o cuidado diário um com o outro, sem esperar, né?
Lembrando do amor ágape, o amor sublime. A caridade social, né? Então, essa caridade no meio, promovendo a segurança, não se expondo, a solidariedade, a justiça. Olha quanta caridade a gente pode fazer, acolher, tratar bem. Vai a uma repartição pública, né? Você está com urgência, precisa daquele documento. Aquele funcionário não tem nada a ver com o seu problema. Pelo contrário, ele pode te ajudar. Então, muitas vezes, e isso lembra o texto que nossa irmã falou aqui, às vezes, vê-se no trabalho o subalterno, é até uma palavra feia, né? Subalterno. Então, é preciso tratar bem as pessoas, porque da mesma forma que na sua posição tem uma pessoa abaixo, você pode ter também uma pessoa acima ou do lado. É possível, sim, cumprir metas de vendas, metas de trabalho, sem ofender as pessoas, sem humilhar as pessoas, ouvindo as pessoas, né? E mais hoje ainda a questão da inclusão, tanto que é importante. E a caridade interpessoal. Jesus disse assim: sabereis que sois meus discípulos, por muito vos amardes. De vez em quando a gente até fala isso, né? Então, como é que nós podemos dar o exemplo de cristandade? Sendo assim, essa pessoa caridosa, essa pessoa generosa, mas lembrando que do autocuidado, que às vezes é necessário dizer o não, né? E Emmanuel, ele traz agora esse trecho que ele diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, a gente tem a sensação assim de que quando a gente observa um ato caridoso, parece que acende uma luz ali naquele lugar, e é tão bom, né, gente? Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, do reino que Jesus tanto fala, né? Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. E é nessa bênção divina que a caridade coletiva se instala. Não é só consigo, ou com as pessoas que amam, ou com o próximo, mas com determinados grupos, de não ter rixas de torcidas, nem de nenhum tipo de distinção com pessoas que venham de outros estados, ou pessoas que são diferentes de nós às vezes, né? Servir aquela comunidade, auxiliar numa assistência social ou numa unidade, né? A irradiação tem tantas oportunidades para isso. Participar de movimentos em defesa de pessoas mais vulneráveis. E isso faz com que haja um desenvolvimento coletivo, para além daquilo que a gente considera como só nosso ou da nossa casa, né? E esse trecho de Emmanuel, ele me chama também bastante a atenção, quando ele diz assim: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. E aí eu trago um exemplo de caridade de Emmanuel, eu que acrescentei esse ame, assistência, medicação e ensinamento. Eu fiquei assim, mas gente, parece serviço de enfermeiro, não é? Não é enfermeiro que dá assistência, medicação e ensinamento? Não é? Aliás, parabéns aos enfermeiros que fazem esse trabalho de maneira tão maravilhosa, né? Então, ele diz assim: constitui modalidades santas da caridade generosa. Isso é santificação, isso é tornar o Espírito Santo. Então, sempre que eu faço algo que me santifica, eu me aproximo do Espírito Santo, para além daquele Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, e ele continua dizendo assim: ninguém pode assistir a outro em coeficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Mais uma vez, a gente reforça a importância do autocuidado com a saúde física, mental, social, espiritual. Porque eu, estando em equilíbrio, eu consigo cuidar do outro, né? Questão do avião, coloca a máscara e vai cuidar do outro. Ninguém medicará com proveito se não adquirir um espírito de boa vontade para com os que necessitam.
E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, ele finaliza dizendo que quem faz isso tem alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. E ele traz assim, que tudo aquilo que nós fizermos, segundo os ensinamentos do Mestre, segundo os ensinamentos divinos, nós pensamos, falamos e agimos em consonância com o Cristo. Enfim, viver em caridade nada mais é do que viver nele. E quando nós vivemos nele, no Cristo, ele começa a viver em nós. 3 discípulos no caminho de Emaús vinham falando a respeito do Cristo, a respeito de Jesus. Como ele era bom, como ele era generoso, como ele era fantástico, como ele curou tantas pessoas, como ele aplacou tempestades. Jesus já havia ressuscitado. Então, esses 3 discípulos, nesse caminho, falando de Jesus, de repente chega um estranho e caminha com eles. E fala, me falem mais sobre esse homem. E eles continuaram falando. Quando chegaram à casa, Jesus se manifestou e viram que era ele. Então, o que isso significa? Quando nós pensamos em Jesus, falamos de Jesus, nos conectamos com Jesus, estudamos Jesus, nós atraímos ele para perto de nós. E muitas vezes nós não reconhecemos que quem está do nosso lado pode ser ele. Mas os discípulos não reconheceram. Então esse Jesus pode ser qualquer pessoa ao nosso lado, materializado em outra pessoa. Então sempre que um necessitado passa por nós, que possamos contribuir de alguma forma. Se não for doando alguma coisa, doando uma palavra. Se não pudermos nem doar uma palavra, que possamos emitir um pensamento de oração. Deus te abençoe, ilumine, guarde, proteja e abra seus caminhos. É o mínimo. Vários exemplos. Caridade física. Vamos lá? Usar a força, não para ferir, mas para amparar. Isso é caridade física. Cuidar. Usar suas mãos. O toque, muitas vezes. A proteção ao vulnerável é caridade física. Caridade psicológica. Em vez de humilhar, encorajar. Em vez de fazer uma crítica destrutiva, fazer um reconhecimento do mínimo possível. Não fazer assédio, e sim respeito. Em vez de bullying, acolher. A caridade da libertação. Ao invés de constranger, libertar a pessoa. Fazer com que ela seja acolhida, mas também que deixe ela ir. Se ela quer ir, que ela vá. Né? Aliviar o sofrimento, respeitar a autonomia. Saber que às vezes a pessoa não quer estar perto de nós, então vá. Você é livre. Né? Caridade afetiva e sexual. Sempre com consentimento, respeito e dignidade. Valorizar o outro, valorizar o corpo. Né? O corpo do outro é algo inviolável, então tenha a caridade de entender o não do outro às vezes, a não vontade do outro naquele momento. Respeite isso, que depois, se o outro te ama, o outro voltará e te recompensará pelo seu respeito. O amor substitui a imposição, a liberdade substitui a coerção. Olha outra caridade, de promoção de dignidade humana, gente. Em vez de explorar a pessoa, empodere essa pessoa. Né? Deixe a pessoa livre, cada um tem direitos. Se você tem os seus direitos, o outro também tem os direitos dela. Né? Cada pessoa é um sujeito de valores e de direitos. Caridade econômica, financeira. Em lugar de tirar, partilhe. Uso ético dos recursos. A sua necessidade não é maior do que a necessidade de ninguém. Então, a sua ética não pode cair pelo chão só porque tem uma coisa fácil que você pode subtrair e guardar ou pegar para você. Né? E investir é justiça social. Cuidado e presença. Negligenciar é falta de caridade também. Né? As crianças precisam ser bem cuidadas, precisam ir para as escolas, precisam ter alimentação, precisam de vacinas. Isso é caridade essencial para além da obrigação, às vezes, de pais. Né?
Então, esse cuidado, né, estrutura de vida, ver realmente as pessoas que estão ao seu lado, o que elas estão necessitando. Precisa disso, precisa daquilo, aceita uma água. Né? Proteção da infância. Garantir que as crianças possam aprender, brincar, crescer com dignidade. Quanto mais educação, quanto mais diálogo você tem, quanto mais oportunidade de conversar com uma criança, mais ela vai ter argumentos. Mas muitas vezes o que acontece? Meu tempo já está acabando, mas eu vou contar o caso rapidinho aqui. Vou contar um caso aqui de um garotinho chamado Samuel. Samuel, 7 anos, nasceu sua irmãzinha de 1 ano. Samuel é filho do Samuel pai. O Samuel pai é nervoso e às vezes violento com a mãe. Então, eles têm esses 2 filhos e assim que a irmãzinha nasceu, Samuel, filho, passou praticamente a ser o cuidador dela. Então, às vezes ela caía, às vezes machucava, tudo. Sempre que acontecia alguma coisa com a irmãzinha, a mãe dava ali um tapa no pequeno Samuel, 7 anos. E ele se sentia assim na obrigação e tudo, então ele passou boa parte do seu tempo protegendo essa irmãzinha que crescia de qualquer coisa que acontecesse. Mas, com o passar do tempo, ele começou a perceber que ele era punido todas as vezes que a irmãzinha fazia alguma coisa de errado. Então ele passou a ter raiva da irmã e fazia pequenos boicotes. Quando ele cresceu, ele irritava as namoradas. Não conseguia se relacionar bem porque ele não tinha uma boa relação com a mãe, que sempre batia nele por causa da irmã, e também por causa da irmã ele acabava que não conseguia ter diálogo, porque não adiantava conversar. E o pai um pouco distante. O pai foi embora depois e ele passou, inclusive, a assumir todas as responsabilidades da mãe e da irmã em termos financeiros. Até que um dia ele se casou com uma moça ótima, mas ele, sempre que ela o irritava, ele a violentava de alguma forma, com tapas, com empurrões, ele não tinha paciência nenhuma. Então, só depois de fazer muita terapia, é que ele descobriu que tanto o pai dele quanto ele tiveram uma vida tóxica, de culpas. Então, ele teve que perdoar a irmã, perdoar a mãe, para ele conseguir ter uma convivência. Então, muitas vezes, a gente vê a pessoa em sofrimento e nem imagina o passado, nem imagina a situação, o quanto ele foi desenvolvendo raiva de mulher por causa da irmãzinha e de como a mãe o tratava e de como o pai o negligenciou, não o ensinando a ser gentil com as mulheres. Então, às vezes, as crianças precisam ser protegidas da dor. As crianças precisam aprender que existe amor, que existe caridade, que existe solidariedade, que alguém pode escutá-las. E isso não é criar uma pessoa mole para o mundo. Pelo contrário, é criar uma pessoa, um espírito virtuoso para o mundo. Evitando qualquer tipo de abuso. Utilizando a lei para a proteção. Então, muitas vezes, a gente sabe que se a violência é a negação do outro, a caridade é o seu reconhecimento pleno. Se a violência destrói vínculos, a caridade os constrói com consciência e amor. Então, precisamos romper os paradigmas que existem, às vezes, hoje, em relação à caridade. A prática da caridade é um estilo de vida, assim como alimentação, atividade física, que começa como uma obrigação até se tornar espontânea. Então, às vezes, a gente tem que fazer força para praticar a caridade, anotar. Pode ser pouco para quem faz, mas pode ser muito para quem recebe. Um pouquinho, uma coisa de nada sua que de sobra, pode ser muito para quem recebe. E lembrando que invadir a vida do outro não é caridade, viu, sogras? Bom, falei. E cada ato tem valor se for transformador para você. Então, se pensar a respeito da caridade hoje, transformou sua vida, eu digo que transformou a minha. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada. Bater